Olá pessoal, vamos continuar trabalhando o nosso transformador, não é verdade? No nosso módulo anterior, usamos esse mesmo transformador, monofásico, 60 Hz, 50 kVA, 2.400 por 240 volts, realizamos um ensaio a vazio sobre ele, tá? E de posse dos valores medidos, adequando o ensaio a vazio à máquina em questão, nós encontramos o seu circuito elétrico do núcleo do transformador. Valores bastante previsíveis, muito condizentes com a realidade da máquina em função do conhecimento do ensaio e, repito, da equação do ensaio à máquina a que estava sendo trabalhada. Faremos agora o mesmo procedimento, só que em relação ao ensaio de curto-circuito. Se no ensaio a vazio o objetivo foi calcular o circuito do núcleo, o de curto-circuito com o objetivo calcular os ramos de primário e secundário, de entrada e saída da máquina. O ramo onde você energiza a máquina, o ramo onde você coloca a carga sobre ela. Perfeito? Claro que mais uma vez faremos aquela mesma abordagem, checar os valores medidos, verificar a velocidade deles, se estão adequados a essa máquina em particular, com esse ensaio bem caracterizado. Pois muito bem, primeira coisa a ser dita, como fizemos no ensaio a vazio. Todo ensaio de curto-circuito é um ensaio de correntes nominais. Então, o que eu diria? E por ser assim, ele é realizado sempre do lado de alta tensão. Por quê? Lado de alta tensão, lado de baixa corrente. Você pode adequar o ensaio às realidades, né, dos equipamentos que você tem disponível na sua planta, no seu laboratório, na sua mesa de ensaios e de testes. Perfeito? Então, o que eu faria? A mesma coisa feita na aula anterior. Vamos calcular a corrente nominal dessa máquina no lado de alta? É para já. Sabidamente, a potência, tensão vezes corrente. Então, qual será a corrente de alta dessa máquina? A tensão, a potência sobre a tensão de alta, ou seja, 50 kVA sobre 2.400 volts, ou seja, uma corrente nominal de, fundamentalmente, 20,83 amperes. Observe que coisa interessante. Olha os valores medidos no ensaio em curto-circuito dessa máquina. Corrente, 20,83 amperes. Então, essa corrente, claro que é a corrente primária, é onde nós estamos medindo a grandeza, é no lado que o ensaio é realizado. Porém, ela é muito mais do que apenas em um. Ela é, de fato, a corrente nominal da máquina, exatamente como o ensaio de curto-circuito sugere que seja. Tá? Então, primeiro valor, perfeitamente ajustado. Outra coisa importante. Todo transformador que opera com o lado de baixo em curto-circuito, quando você energiza o lado de alta e encontra desse lado corrente nominal, você também terá corrente nominal do lado em curto. Porém, qual será a ordem de grandeza da tensão aplicada nessa máquina, nessas condições, para que você tenha corrente nominal dos dois lados? A chamada tensão de impedância. Qual a expectativa desse valor? De 1 a no máximo 6, 8% da tensão nominal do lado em que você realiza o ensaio. Então vamos lá. Se o ensaio de curto é um ensaio de corrente nominal realizado na alta tensão, a tensão nominal desse lado na alta seria 2.400. Mas qual foi a tensão medida desse ensaio? 48 volts. O que faremos então? Qual é o percentual dessa tensão em relação a essa aqui? Com a calculadora na mão, 48 volts dividido por 2.400 vezes 100 para achar o valor percentual, 2% da tensão nominal. Perfeito, perfeitamente adequada, de 1 a 6, de 1 a 8, 2% é um valor extremamente condizente. Então essa tensão aqui é muito mais do que apenas a V1, é a tensão VZ aplicada no lado de alta tensão do transformador para que tenhamos corrente nominal em ambos os lados, estando do lado de baixo curto-circuitado. Outra coisa importante, a potência. Qual a potência medida nesse ensaio? A PCC, potência de curto-circuito. Qual a expectativa, ordem de grandeza dessa potência em relação à potência nominal? 1, 1,5%, 2% no máximo da potência nominal do transformador. Mais uma vez, vamos fazer o teste. Vamos pegar a potência medida, 618, e comparar com quem? Com a potência nominal do transformador, que são 50 kVA. O resultado vamos multiplicar por 100. Valor encontrado, 1,3%, 1,4% da potência de placa. Perfeito, muito bem ajustado, muito bem adequado. Então os valores, como aconteceram aliás no ensaio vazio, se mostram muito pertinentes, extremamente adequados ao ensaio de curto para essa máquina em particular. Perfeito? Então, o que eu diria? Vamos nos preparar agora para o cálculo dos ramos de entrada e saída dessa máquina, detalhando a sua impedância de primário, a sua impedância de secundário, sua resistência e reatância de primário, sua resistência e reatância de secundário, assim como também o θT, o ângulo de fator de potência dos circuitos elétricos equivalentes de alta e baixa que essa máquina apresenta. Perfeito? Vamos então? Muito bem. Pela lei de Ohm,
O que nós fazemos nesse ensaio? Qual a medição é feita? A tensão de impedância vale quem? A nossa impedância equivalente vezes a corrente nominal do transformador. Então, olha só, para encontrar a impedância equivalente de qualquer transformador em curto, basta pegar a leitura do voltímetro e dividir pela leitura do amperímetro. Perfeito. 48 volts sobre 20,83 amperes. Vamos encontrar um valor de exatos 2,30 ohms. Olha só, 2,30 ohms é a impedância equivalente, ou seja, é a impedância do primário para o lado de alta, mais a impedância secundária do lado de baixa, que já está refletida no primário, usando a relação transformação por interface. Aliás, essa impedância calculada aqui, ó, que eu vou dizer, muita atenção para isso, é uma impedância equivalente calculada para o lado de alta tensão. Eu conseguiria calcular toda essa impedância na baixa perfeitamente. Como eu faria isso? Por exemplo, eu pegaria aquela relação que veio no ensaio de curto, o famoso casador de impedâncias. Então, o que eu posso afirmar? Que a impedância equivalente da alta, atenção para isso aqui, está para a impedância equivalente da baixa, assim como a relação de transformação da máquina em 1 sobre 2 ao quadrado. Então, se quisermos refletir toda essa impedância, toda ela de alta para baixa, basta pegar a impedância de alta dividir por quem? Pelo quadrado da relação de transformação. Perfeito? O dado interessante, se o ensaio é vazio, o ensaio de tensões nominais, trabalhando do lado de baixa tensão, elevamos a baixa, deixar o lado de alta vazio, é um tipo de transformador elevador. Mas observe que no ensaio de curto-circuito, como no ensaio de corrente nominal, trabalhamos com correntes nominais. Trabalhamos então esse tanto lado de alta, com o lado de baixo em curto, exatamente o contrário, um transformador abaixador. Então a relação é de quanto? 2,400 para 2,40, ou seja, de 10, então vai ser quanto isso aqui? 2,30 ohms sobre 10 ao quadrado, ou seja, a impedância equivalente desse mesmo transformador, só que agora a mesma grandeza, só que agora referido ao lado de baixa tensão, será quem? 2,3 por 100, 0,023 ohms. Perfeito? Vamos guardar esse valor aqui, porque ele será muito útil nos desdobramentos do ensaio, nos desdobramentos do cálculo, que faremos a seguir, trabalhando essa máquina em regime permanente, tá bom? Impedância equivalente para o lado de alta, impedância equivalente para o lado de baixa tensão. Então, deixa esses valores guardados e prontos para trabalhar, perfeito? Marcos, mas eu não quero ZE, eu quero Z1 e quero Z2, respectivamente. A impedância do lado de alta, do primário, e a impedância da baixa, do secundário. Como que eu faria isso? Ora, também no ensaio de curto, que sabemos, que essa impedância equivalente, ela vale basicamente 2 vezes a impedância do circuito primário pelo lado de alta. Então, para encontrarmos a impedância apenas do lado de alta, o que eu faço? Pego uma impedância equivalente e divido por 2. Ou seja, 2,30 ohms sobre 2, ou seja, a impedância do primário desta máquina, seria quanto? 2,3 dividido por 2, ou seja, 1,15 ohms. Esse é o valor apenas de Z1. O ZE é a impedância equivalente, é a soma das duas, da impedância de alta mais a impedância de baixa, tá? Então o Z1 é a nossa impedância de alta, porque é o lado em que nós estamos energizando a máquina. E como seria o valor de Z2? Ora, nós sabemos também do ensaio de curto, isso aqui valeria, olha, só para fazer o ajuste, que a impedância do circuito de primário está para o secundário, assim como em 1 sobre 2 ao quadrado. Evidentemente, então, como é que eu vou achar o Z2? Basta pegar o Z1 e dividir por quem? Pelo quadrado da relação de transformação. Quem é o nosso Z1? 1,15 dividido por 10 ao quadrado, ou seja, 1,15 sobre 10 ao quadrado, vamos encontrar um Z2 de exato 0,0115 ohms. Ok? Legal? Então pegamos, já temos definidos o Z1, a impedância do lado de alta, e o Z2, a impedância do lado de baixo. Já separadinho, já discriminado. Se você quiser trabalhar com o pacote, temos o ZE, a impedância equivalente do lado de alta, e também o ZE, o pacote inteiro, a impedância equivalente do lado de baixa tensão, usando naturalmente a relação de transformação como interface, o eventual casador de impedâncias que essa máquina de fato representa, ok? Como o nosso quadro é pequenininho, eu vou ter que apagar para continuar o exercício, tá bom? Já que fizemos essa análise para as impedâncias, faremos agora para as resistências, perfeito? Convenhamos, se existe uma impedância equivalente, e a expressão que nos norteou esse cálculo foi a lei de Ohm, seguramente existe uma resistência equivalente.
E qual será a expressão que vai nortear o cálculo? Se para a impedância for lei de Ohm, para a resistência é feito Joule. Então, ó, a PCC, a perda de curto-circuito, vale quem? Vale a resistência equivalente vezes o quadrado da corrente nominal. Então, para encontrar a resistência equivalente de qualquer transformador, basta pegar a leitura do wattímetro e dividir pelo quadrado da leitura do amperímetro. Perfeito, tá? O que seria 618 watts sobre 20,83 amperes, isso aqui ao quadrado. Encontraremos então a resistência equivalente de exatos, né? 1,42 ohms. Perfeito? Então, esse é o RE, a resistência equivalente, toda ela no lado de alta tensão. O mesmo raciocínio, a mesma sequência de cálculo, porque convenhamos, gente, resistência e impedância, tá? Elas são, a resistência é uma grandeza, é um parâmetro da impedância, toda resistência é impedância. Então, o mesmo tipo de cálculo feito para impedância pode, deve e é importante que seja feito para resistência. Por exemplo, se essa resistência equivalente do lado de alta, como seria a resistência equivalente total, ela no aspecto global, do lado de baixa tensão? Mesmíssimo raciocínio. Resistência equivalente da alta está para resistência equivalente da baixa, assim como N1 sobre N2 ao quadrado. Resultado, para encontrar a resistência equivalente da baixa, toda ela refletida, o que eu faço? Eu pego a resistência equivalente da alta e divido por quem? Pelo quadrado da relação de transformação. Ou seja, a resistência equivalente de baixa será 1,42 ohms por 10 ao quadrado, ou seja, 0,0142 ohms. Mas esse é o valor da resistência completa, o valor de RE, do lado de alta e do lado de baixa. Você lembrar como fizemos para a impedância equivalente, perfeito? Como também aconteceu anteriormente, Marcos, eu quero o R1 e R2, quero a resistência só do lado de alta, quero a resistência só do lado de baixa, o que eu faço? Ora, o que nós sabemos? A resistência equivalente, ela vale quem? 2 vezes a resistência elétrica do lado do primário, do lado onde nós estamos trabalhando. Então significa que a resistência do lado de alta, que é o primário, vale quem? A resistência equivalente dividido por 2, ou seja, 1,42 sobre 2. Isso vai nos dar exatos uma resistência R1 de 0,71 ohms. Então, essa é a resistência elétrica apenas do primário, o lado de alta tensão desse transformador. E qual seria o valor de R2? Resistência equivalente só do lado de baixa, o mesmíssimo raciocínio. É correto dizer, então, que a resistência, como aconteceu no ensaio curto, do lado de alta, R1, está para a resistência do lado de baixa, R2, assim como N1 sobre N2 ao quadrado? Perfeito. Isso é o causador de impedâncias, então significa que a resistência equivalente do lado de baixa, que é o secundário, vale quem? Resistência equivalente de alta, que é o primário, sobre o quadrado da relação de transformação. Ou seja, o valor de R2 será o valor de R1, 0,71 sobre 10 ao quadrado, ou seja, olha só, a resistência elétrica do secundário apenas será de quanto? O nosso valor de R2, 0,0071 ohms. Gente, observe o valor dessa resistência. É extremamente baixa, muito reduzida mesmo, se você compara, por exemplo, com a resistência do núcleo. Nesse momento, porque no exercício anterior, no módulo anterior, quando você fala assim, a resistência do núcleo vale 300 ohms, 290, resistência muito elevada, nós não tínhamos até então um parâmetro de comparação, agora temos. Compare a resistência do núcleo desta máquina com as suas resistências de dado de alta e de baixa, que são resistências dos enrolamentos. Olha isso. Olha isso aqui. A resistência para o lado de alta, que é a resistência até maior, não chega a 1 ohm sequer, 0,7, e olha para baixo. Essa então é quase inexistente se comparado aos 289 ohms, resistência do núcleo da máquina. Então, fazendo o exercício assim, comparando, avaliando, enxergando as questões, verificando a veracidade dos fatos, a coerência dos resultados, fica tudo muito mais ajustado, presumivelmente. Perfeito? Então já temos a impedância equivalente ZE em alta e baixa, Z1 e Z2 separadamente, resistência equivalente RE de alta e baixa, R1 e R2 separados também, primário e secundário. Nos falta agora o XE, a reatância equivalente, e o X1 e X2, naturalmente. Vamos a ele, como fizemos anteriormente, sempre usando aqui do nosso pequeno quadro, do nosso pequeno espaço. Se para encontrar a impedância equivalente trabalhamos a lei de Ohm, para encontrar
a resistência equivalente, trabalhamos o efeito Joule para encontrar a reatância equivalente, teorema de Pitágoras, porque olha bem, aqui já temos a impedância equivalente do transformador. Aqui, a sua resistência equivalente, o que falta então? Falta esse cateto, o XE. Então, como é que vamos encontrar a reatância equivalente? Pegando a hipotenusa e impedância equivalente ao quadrado, menos o quadrado do cateto, que seria a resistência equivalente do transformador. Perfeito. Então, XE será quanto? 2,30 ao quadrado, ohms, é claro, que foi a impedância equivalente relativa alta, menos 1,42 ohms também ao quadrado, que foi a resistência equivalente relativa alta. Logo, a nossa reatância equivalente relativa alta será exatamente 1,81 ohms. Perfeito? Ok? Outra dica interessante, gente, geralmente, isso não é uma camisa de força, nem uma regra que não tem exceções, mas de maneira geral, a reatância equivalente, ela sempre é ligeiramente maior do que a resistência equivalente. Ela fica entre o valor da impedância e o valor da resistência, observe. Impedância 2,30, resistência 1,42, reatância 1,81. Perfeito? Combinado? Como aconteceu? Seria produtivo, seria prudente, muito útil nos desdobramentos desse exercício, pegar essa reatância que está calculada para o lado de alta e passá-la como um todo para o lado de baixo. Como fazemos isso? Ora, você já sabe. Reatância equivalente da alta está para a reatância equivalente da baixa, assim como nós temos aqui o quadrado da relação de transformação. Então, para encontrar a reatância equivalente da baixa, basta pegar a reatância equivalente da alta dividido por quem? Pelo quadrado da relação de transformação. Perfeito. Então, a reatância equivalente de baixa será nada menos do que 1,81 ohms sobre 10 ao quadrado, ou seja, a reatância equivalente de baixa desse transformador, a reatância inteira, toda ela referida para baixa tensão, será 0,0181 ohms. Ok? Valores muito reduzidos, como nós havíamos previsto anteriormente. Se refere às reatâncias de dispersão dos dois lados da máquina. Ok? Pois é, então o XE está aí, ele inteiro, ele de maneira globalizada, tanto na alta quanto na baixa. Mas como aconteceu com a impedância e com a resistência, vai acontecer com a reatância também. Afinal de contas, reatância também é impedância. Queremos X1 e X2, reatância de primário e de secundário. O que fazer? Ora, naturalmente, como aconteceu com a impedância para a resistência, a reatância equivalente vale quanto? 2 vezes a reatância de dispersão do primário. Logo, o X1 será igual a quem? Será igual a XE dividido por 2, ou seja, 1,81 sobre 2. Então, teremos um X1, reatância de dispersão do primário, apenas do primário, nesse caso da alta tensão, de exatos 0,905 ohms. Perfeito? Combinado? Observe que é relativamente menor do que o R1 anteriormente, que deu 0,71. Perfeito? Só que agora eu quero também o X2. Como encontrar o X2? Convenhamos, né? Como aconteceu com a impedância, aconteceu com a resistência, vai acontecer também com a reatância. Então, reatância de dispersão do primário está para a reatância de dispersão do secundário, assim como N1 sobre N2 ao quadrado. Então, o X2, reatância de dispersão do secundário, vale quanto? X1, reatância de dispersão do primário, sobre o quadrado da relação de transformação. Então, X2 valerá 0,905 ohms sobre 10 ao quadrado, ou seja, a reatância de dispersão do secundário X2 será 0,00905 ohms. Ok? Então, observe, gente, o circuito está todo calculado, todo destrinchado. Z1, R1, X1, Z2, R2 e X2, ZE para alta, ZE para baixa, RE para alta, RE para baixa, XE para alta, XE para baixa. Só falta o fechamento. Qual? Encontrarmos o ΔT, o ângulo de fator de potência do circuito equivalente dos dois enrolamentos de alta e baixa tensão desse transformador. Como fazer isso? Ora, do próprio conceito de cosseno, se vocês me permitirem, do próprio conceito de cosseno, tá? O que eu faria então? Cosseno de ΔT será cateto adjacente XE sobre hipotenusa, sobre hipotenusa, impedância equivalente. Então, 1,42 ohms sobre 2,30 ohms vai nos dar um fator de potência do circuito equivalente de 0,62, ou seja, um ΔT
um ângulo de fator de potência do circuito elétrico dos ramos de entrada, primário e secundário, de alta e baixa, de exatamente, preste atenção nesse valor que será muito útil no futuro, 51,87 graus. Perfeito? Então, sendo assim, meus diletos alunos, temos o circuito todo pronto, todo detalhado, tanto o ramo do núcleo calculado, como os dois ramos de alta e baixa tensão, que faremos no próximo módulo. Vamos trabalhar agora com a conclusão disso. Vamos traçar o circuito elétrico equivalente em T, que é o primeiro que surge, já resultado natural desses cálculos. Passamos para o circuito equivalente em L, o que é isso, o que foi feito, qual que é o desenho, por que está sendo feito dessa maneira, e finalmente o circuito simplificado, que vai ser ele que nós vamos então utilizar, né, no desenvolvimento natural do nosso curso. Perfeito? Ok? Um abraço, até o próximo módulo, saúde e paz.